Oi, minha gente! O meu nome é Thaís Mafacioli e aqui nesse canal eu abordo temas de teologia, história e tudo relacionado à Bíblia e religiões. E no vídeo de hoje nós vamos abordar um dos meus temas preferidos. Eu vou falar das raízes do povo muçulmano e qual é a ligação deles com os judeus. Então pega a pipoca, senta, porque lá vem história. A atual guerra em Israel tem nos feito voltar os olhos para o povo palestino e para as duas principais religiões que integram aquele país, que são os árabes muçulmanos e os judeus. Estes dois povos, que guerreiam entre si há séculos, têm uma mesma origem e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tem um caminhão aqui, gente, ele não tá querendo colaborar comigo. Tudo começa em Abrão. A sua história a gente encontra lá em Gênesis, bem no inicinho da Bíblia. Abrão era um homem de princípios, temente a Deus e também conhecido como amigo de Deus. Um certo dia, quando já estava mais velho, ele foi chamado por Deus para receber uma promessa de que seria um pai de multidões. Ou no caso, que ele teria uma grande descendência. Dele originaria o povo de Deus. No entanto, a sua esposa, Sarai, era estéril, e ao tomar conhecimento da promessa, ela teve a brilhante ideia de entregar a sua serva Agar egípcia para Abrão para que dela nascesse o filho da promessa. Porém, esse nunca foi o plano de Deus. O filho viria da sua esposa e não de uma concubina. Então, grávida, Agar começou a desprezar Sarai. Precisa se acostumar, porque eu não vou mais te servir como antes. Carrego o herdeiro do seu marido. Você joga isso na minha cara quase todos os dias. E Sarai revidou, tratando-a muito mal, o que a fez fugir, ainda grávida, para o deserto. No entanto, no deserto, um anjo a encontrou e lhe fez uma promessa muito importante. Nessa conversa, ele disse que o filho dela deveria se chamar Ismael e que dele viria uma grande descendência também. Bom, depois disso, Agar volta para casa a mando do anjo e obedece Sarai em tudo. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Um tempo depois do nascimento de Ismael, Deus chama Abraão de novo para relembrar da sua promessa, dando a entender que o filho prometido ainda não havia chegado. Nessa conversa, ele muda o nome de Abrão para Abraão, pai de muitos, e de Sarai para Sara. Ele também diz que o filho da promessa virá de Sara. Abraão até ri por eles já serem velhos. Abraão nessa conversa tinha 100 anos e Sarai 90. Mas Deus deixa claro a ele que esse filho se chamará Isaque e que ele nascerá de Sara. Algum tempo depois, Deus manda mais 3 anjos na casa de Abraão para de novo lembrar da sua promessa. E 1 ano depois dessa visita, Sara engravida. Isaque nasce. E aí ele começa a ser incomodado pelo irmão mais velho que caçoava dele. Sara, percebendo isso, ficou muito chateada, muito irada, e mandou que Abraão mandasse Agar e Ismael embora, porque Ismael não seria herdeiro junto com o seu filho. Lembrando aqui que Abraão ele era muito rico e a herança deixada aos seus filhos seria enorme. Abraão não curte muito a ideia de Sara, porque ele amava Ismael, pois ele era seu filho. No entanto, Deus confirma a ele o que Sara havia dito, e ele então pega Ismael, que naquela época tinha 14 anos, e Agar, e os leva até o deserto. É aqui que nós mudaremos da tradição bíblica judaico-cristã para a tradição muçulmana, em que eles contam o que aconteceu com Agar e Ismael depois que eles foram para o deserto. O Alcorão não cita os nomes das mulheres de Abraão, no entanto, os muçulmanos admitem que a primeira delas foi Sara, que entregou a sua serva Agar como mulher a Abraão para que dela nascesse o filho da promessa. Mas aqui nós temos uma grande diferença, porque, para os muçulmanos, Ismael é o filho da promessa e não Isaque. E nós já vamos entender por quê. Na história contada pelos muçulmanos, Abraão realmente leva Agar e Ismael para o deserto, na Península Arábica, num lugar de clima muito hostil, sem árvore, frutos ou água. E ele os deixa lá com mantimentos para apenas 2 dias. Agar então pergunta a Abraão se isso era uma ordem de Alá, que é o Deus dos muçulmanos. Abraão confirma que isso é uma ordem de Alá e por isso ela se mantém paciente. Então ela amamenta Ismael e bebe água do odre. Outro detalhe muito importante, para os muçulmanos, isso aconteceu quando Ismael ainda era um bebê. Por isso aqui a gente vai ouvir que ela está amamentando ele. Bom, ela amamenta o nenê, mas ele fica com sede e ela precisa sair em busca de algo para ele beber.
Então ela sai e ela sobe até o Monte Safa na esperança de encontrar alguém no horizonte. Como ela não encontra, ela vai até o Monte Marva e faz esse mesmo percurso 7 vezes. Na última vez ela ouve uma voz que pede para ela ficar quieta e escutar com atenção. Então ela perguntou à voz: "Ó, quem quer que seja, você me fez ouvir a sua voz. Você tem algo para me ajudar?" Ela então viu no horizonte um anjo cavar um buraco no chão de onde saiu uma fonte de água. Depois de Agar matar a sede e amamentar o seu filho, o anjo lhe disse: "Não tenha medo de ser negligenciada, pois esta é a casa de Alá, que será construída por esse menino e seu pai, e Alá nunca negligencia o seu povo." Ela então se estabeleceu ali junto com o povo de Jurum, e Ismael cresceu no meio deles, se casando futuramente com uma das filhas deste povo. Essa primeira história que eu contei para vocês se chama O Milagre de Safa e Marva. E essa próxima, então, é sobre a construção da Caaba, que eles também dizem ter a ver com Ismael e Abraão. Segundo os muçulmanos, Abraão volta a visitar Ismael depois da morte de Agar, quando o menino estava na sua adolescência. E ele vem dizendo o seguinte para Ismael: que Alá havia ordenado a construção de uma casa sagrada em um terreno mais elevado. E quando Abraão e Ismael levantaram os alicerces da casa, exclamaram: "Ó Senhor nosso, aceita de nós, pois tu és oniovinte, sapientíssimo." No final, tinha sobrado apenas um espacinho para colocar a última pedra, então Ismael saiu para procurá-la, mas quando ele voltou, o pai já havia feito o serviço, colocando lá naquele lugar a pedra negra, vinda direto do paraíso e que foi enegrecida pelos pecados dos filhos de Adão. A pedra negra desceu do paraíso e era mais branca do que o leite, então foi enegrecida pelos pecados dos filhos de Adão. Por isso eles consideram Ismael e Abraão como profetas muito importantes e os ancestrais principais do povo. Lembrando que a Caaba é o lugar mais sagrado do mundo para o Islã e também é a direção para onde os fiéis devem orar todos os dias. Eles também precisam visitar a Caaba pelo menos uma vez na vida. Sobre o filho de Abraão que iria ser sacrificado, os islâmicos também acham que isso aconteceu com Ismael e não com Isaac. O que não está na Bíblia, porque quando Deus pede que Isaac seja sacrificado, Ismael já não estava mais morando com Abraão, e a ideia é que havia até um esquecimento da parte de Deus ou de Abraão que ele teria tido Ismael, porque quando Deus fala para Abraão pegar o seu filho, ele ainda diz: "Pegue o seu único filho para sacrificar." Mas o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, conta que o profeta Abraão teve visões em sonhos em que ele abatia o seu filho. E ao saber disso, Ismael pede ao pai que ele realize as visões que ele está tendo, porque é uma ordem de Alá. Então eles pegam as coisas necessárias para o sacrifício, sobem até o monte Arafat, que seria o lugar do sacrifício, amarram e vendam o jovem, e quando ele estava prestes a sacrificar o seu filho, Deus intervém colocando um carneiro em seu lugar. O Alcorão revela que Ismael viveu a sua vida como muitos outros profetas, levando a palavra de Deus. Ele disse ao seu povo que eles praticassem a oração e pagassem caridade, a zakat. Algumas fontes islâmicas dizem que ele teve 12 filhos, que foram chefes de 12 tribos. E aí, vocês lembram dos 12 príncipes da Bíblia? E que ele tinha 130 ou 137 anos quando morreu. Mas um fato incontestável para os muçulmanos é que Muhammad, que é o Maomé que escreveu o Alcorão, é um dos seus descendentes diretos. Mais tarde, os descendentes de Ismael também são citados na Bíblia. Na época em que Isaac manda seu filho Jacó ir escolher uma esposa para si na família da sua própria mãe. Lembrando que naquela época era muito importante para eles não se casar com mulheres de outros povos para não adorar outros deuses que não fossem o Deus verdadeiro. O que a gente viu que realmente acontece na história de Salomão. Mas Esaú, ouvindo o conselho do pai para Jacó, vai lá e casa-se com mulheres ismaelitas, sendo rebelde e não seguindo os conselhos do seu pai. Sara morre com 100 e poucos anos e depois de alguns anos, Abraão se casa novamente, dessa vez com Quetura. Com ela, Abraão tem mais alguns filhos que também são ancestrais do povo árabe. No entanto, os próprios muçulmanos admitem que Ismael é o ancestral principal do povo. Bom, se nós formos analisar a veracidade da Bíblia e do Alcorão, nós podemos perceber que o Alcorão ele foi escrito nos anos mais ou menos 630, 632 depois de Cristo. E a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, foi escrita por Moisés no êxodo do povo hebreu
do Egito e é datada de mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, ou seja, ela é muito mais antiga. Então, de duas, uma. Ou Maomé, ao escrever o Alcorão, usou como inspiração a Bíblia e trocou os personagens, ou já haviam tradições no meio do povo árabe que falavam a respeito de Ismael ser o filho da promessa. Isso pode ter acontecido depois de Ismael ter sido negligenciado pelo pai e então, querendo se vingar, mente para toda a sua descendência que ele foi o filho prometido, ou mesmo Agar pode ter dito isso ao seu filho por conta da promessa que ela havia recebido do anjo naquela ocasião no deserto. Bom, eu deixo os fatos à mesa e convido a você a tomar uma conclusão sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu fiz ele com muito carinho. Quero trazer mais vídeos de história, de religião aqui para vocês. Se vocês tiverem algum assunto interessante que querem que eu traga, podem deixar nos comentários. Um beijo, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus abençoe. Até mais.